Fala pessoal, beleza? Essa aula de hoje nós vamos falar sobre juros, tá? Iniciando o assunto falando sobre juros simples, vou dar algum exemplo de juro composto, mas o foco mesmo dessa nossa videoaula é juros simples, ok? Então, sem mais palavras, vamos lá, né? Deixa eu publicar aqui aquela velha conhecida nossa luzinha digital chamada Whitebird. O que é juros, pessoal? Juros é o preço do dinheiro, ok? Ninguém empresta dinheiro de graça para ninguém, ok, pessoal? Você vai fazer um financiamento, você vai pegar um dinheiro emprestado e quem te emprestou o dinheiro tem que ser remunerado, evidentemente. E aí tem o quê? Um juros em cima. Então, os juros é o preço do dinheiro. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente quando a gente aborda esse assunto, ok? Para qualquer financiamento, qualquer dinheiro emprestado que você peça, né, qualquer crediário, existe um valor que terá que ser pago, pois quem está emprestando dinheiro tem que ser remunerado por isso, ok? O capital, pessoal, é qualquer quantia inicial que você tem em dinheiro, ok? Pode ser aí R$ 250, pode ser aí R$ 1.000, tanto faz, tá, pessoal? Qualquer quantia inicial que você tenha em dinheiro, nós vamos chamar de capital. A taxa de juros, como nós já vimos na última aula, ela é uma taxa de uma razão centesimal que incide sobre o número natural, que no caso aqui é o capital, né? Então, a taxa de juros, ela sempre incidirá sobre um determinado capital, pode ser 250, R$ 1.000, 2.000, tanto faz. À medida que nós formos resolvendo algumas situações, problemas, vocês vão entender isso de um modo mais facilitado, ok, pessoal? A priori, né, fica um pouco estranho, mas a gente vai melhorando isso ao longo das aulas, ok? Bom, aqui, o montante, pessoal, a gente chama de montante aquele capital que a gente tem lá no começo, né? Que é a quantia inicial, mais os juros. Isso tem um nome e nós chamamos montante. E desses conceitos, a gente a priori vai trabalhar com essas duas fórmulas aqui, ó. A primeira é fácil de guardar, J-CIT. J é juros, ok? C, capital. I é a taxa de juros percentual e o T é o tempo. Maravilha? Aqui, ó, temos uma outra fórmula também que nós já vimos aqui, né? O montante sempre será o capital, né? Mais os juros, né? Em algumas situações, nós precisaremos aí usar as duas fórmulas, ok? Beleza? Bom, vamos descer um pouquinho abaixo aqui, vamos ver aqui uma nomenclatura que é muito usada. Taxa de juros de 2% ao mês, por exemplo, a gente escreve assim, ó, 2% A.M, ok? Dessa forma aqui que você vai escrever. Como eu sei que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, aqui não tem o tempo, né? Então, eu só coloquei dessa forma. 2%, você sabe que é a mesma coisa que 2 sobre 100, trazendo isso para decimal, fica 0,02, ok? Dois números em dois zeros aqui, dois números, a vírgula anda duas vezes para a esquerda, né? Então, os juros será 0,02 do capital. E aqui a mesma coisa, ó, quando se trata ao ano, né, fica a nomenclatura que a gente usa é AA, A.A, ponto, né? Então, ficaria juros igual a 0,09%, 0,09 do capital, ok? Pode acontecer em algumas situações assim, né? Ao dia, né? AD, mas não é muito comum. O mais comum é você encontrar nas situações problemas, né? A M e a A, ok? Vamos ver como isso acontece na prática, pessoal. Olha só. Vamos ver, andar um pouquinho aqui para trás, para o lado, né, na verdade. André emprestou R$ 1.000 a uma taxa de 2% ao mês.
qual deverá ser o pagamento se o empréstimo durar 1 mês e se o empréstimo durar 4 meses? Vamos responder primeiro, pessoal, a letra A, ó. Então, é o seguinte, vamos colocar o que a gente tem aí, ó. O capital é R$ 1.000, ok? Esse é o valor que ele emprestou. A taxa a gente chama de I. Qual é a taxa? 2% ao mês, ok? Ou seja, em outras palavras, a taxa é de 0,02 ao mês, ok? Bom, quando a gente quer saber os juros disso aqui, a gente sabe que os juros é J-Cit, né? Como aqui não tem o tempo, tá? O tempo é 1, é como se ele não existisse, né? Então, ó, R$ 1.000 vezes 0,02. Quando você fizer essa conta, você perceberá que qual foi os juros? R$ 20. Como montante, pessoal, deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui, ó, para facilitar a nossa vida. O montante não é o capital que eu tinha, mais os juros, já achamos os juros, ó. Os juros é R$ 20. Então, em um mês ele está ganhando o quê? Um total de R$ 1.020. Ele ganha R$ 20 de juros com essa aplicação, né? Em um mês, ok? Bom, em 4, né? Que é a letra B. Aí fica fácil, né, pessoal? Você entender. Você vai fazer 4 vezes 20, dá R$ 80 em 4 meses. R$ 1.000 que eu já tinha lá, mais 80, isso vai dar um total de R$ 1.080. Então, esse é um exemplo típico, pois a taxa aqui, pessoal, é juro simples. Agora, e se os juros for composto, professor? Como que funciona? Então, a gente tem que separar as situações, né? No composto, vou fazer de azul para a gente não confundir, ó. No primeiro mês, pessoal, o que está acontecendo? Ele tem 1.020, ok? Opa, 1.020, e ele está ganhando quanto? Com R$ 20 de juros, né? Ele passa a ter 1.020. No segundo mês, pessoal, a taxa vai incidir sobre o valor anterior, ó. Então, não dá para a gente fazer assim que nem nós fizemos no Simples. Então, a gente vai pegar o 1.020 que ele tinha ganhado lá no primeiro mês e vai fazer vezes a taxa que é 0,02% ao mês. Então, como está ocorrendo aqui um acréscimo, a gente vai multiplicar por 1,02, ok? Por que 1,02, pessoal? Porque 1.020 representa 100% do dinheiro que ele ganhou no primeiro mês. Está incidindo mais 2% em cima. Então, eu posso fazer direto, pegar 100% desse dinheiro, somar com 2, vai dar 102%. 102% é a mesma coisa que 1,02. Então, no segundo mês, eu tenho 102% incidindo em 1.020, que é a mesma coisa em decimal que 1,02 vezes 1.020. E isso vai dar um total de 1.040,40. Quase não coube aqui, né? Tá quase vindo no meu quadro aqui. No terceiro mês, pessoal, a juros compostos, eu vou pegar o 1.040,40 e vai incidir mais 2% em cima, ou seja, 1.040,40 é 100% do valor, tá vindo mais 2%, eu faço 102% de 1.040,40, faço 1,02, aqui a vírgula, né? Eu vou ficar quanto? Aí você pode fazer isso de calculadora, tá, pessoal? Faça na calculadora, não tem problema nenhum. 1.061,208, né? Quase 1.061,21, né? Daria para arredondar. E no quarto e último mês, pessoal, eu teria esse valor de 1.061,208, novamente incidindo 2% em cima, né? Ou seja, aumentando em 2%, e eu vou ter o quê? Vou ter um total de
1.082,43. E acabou a conta. Então, qual é a diferença da aplicação a juros simples com a aplicação a juros compostos? No final das contas, pessoal, aqui eu estou ganhando, ó, R$ 2,43 a mais, né? Porque todo mês o valor de 2% está incidindo em cima do valor anterior, né? Aqui não, né? Sempre o 2% está com base no capital inicial. Essa é a diferença do juros simples para os juros compostos, pessoal. Por isso que a pessoa, às vezes, quando tem cartão de crédito, né, fica endividada e não consegue mais pagar o cartão. Por quê? Porque toda a dívida do cartão ela vai incidindo sempre sobre o valor anterior, né? E nunca sobre o valor inicial. E aí vira aquela bola de neve, né? A dívida aumenta 100, 150% aí em um ano, ok? Vamos descer um pouquinho mais aqui, vamos ver algumas situações, problemas, né? Daqui do lado, que a gente pode trabalhar com isso. Primeira situação da 9 aí, ó. Qual é o juro que um capital de R$ 15.000 rende quando aplicado em regime de juros simples? E aí ele dá a letra A 1,2% ao mês, né? E a letra B, durante 17 dias, a uma taxa de 0,05% ao mês. Bom, vamos para a primeira, que é a letra A, ó. Qual é o valor da taxa aqui, ó? O I, ele é igual a 1,2% ao mês, né? Ok? Que é a mesma coisa que a gente colocar em decimal, né, pessoal? Que 0,012 AM, ok? Eu só passei para decimal, ok? Então, quando a gente tem um mês, pessoal, um único mês, ó, o que que acontece? Eu tenho 0,012 incidindo sobre o capital de R$ 15.000. Você faz essa conta, uma conta decimal, você vai achar que o valor no mês, em um mês, vai ser de R$ 180, tá? Ele quer saber aí, né? Quanto que vai render de juros simples em 6 meses. Então, você vai fazer o quê? Em 6 meses, você terá 6 vezes esse valor, né? De 180. E aí fica fácil você entender que o valor encontrado é de R$ 1.080, ok? Esse será o valor que irá render a juros simples de 1,2% ao mês, né? Esse valor. E se for 17 dias, a taxa de 0,05% ao dia. Vou fazer de vermelho para a gente não confundir, não misturar as bolas. O I aqui, ele é de 0,05% ao dia, né? Isso aqui, pessoal, se você fizer, eu vou fazer aqui do lado, ó, só para você não se confundir, ó. 0,5%, ó, é isso aqui, ó. É 0,05%. Então, eu tenho 2 zeros aqui, ó, eu vou andar 2 vezes com a vírgula. Isso vai acontecer o quê, pessoal? Que no final, eu vou ter aqui, ó, 4 números depois da vírgula, ok? Então, isso é a mesma coisa que 0,0005. Vamos apagar aqui do lado, né? Só fiz para ilustrar, para vocês entenderem o que foi feito, tá? Então, isso aí é a taxa de juros, ok? Quando eu tenho um dia, eu tenho isso, que é 0,0005, incidindo, né, sobre o valor de 15.000. 15.000. Isso vai dar um total de R$ 7,50, tá? Multiplica agora, né, R$ 7,50 pelos 17 dias que ele quer lá, né? Vezes 17 dias, você vai ter um total de R$ 127,50.
50. Beleza, pessoal? Tranquilo? Maravilha? Vamos para um segundo exemplinho aqui, ó. Um capital de 4.000 foi aplicado no tempo de 6 meses, resultando em um montante de 4.600. Determine qual a taxa de juros simples dessa aplicação. Vamos separar aqui o joio do trigo, pessoal, ó. Então, deixa eu pegar de vermelho. Opa, não está indo vermelho? Agora foi. O capital é quanto? 4.000 reais. Põe o 4.000 aqui, ok? O tempo que foi aplicado é de 6 meses, ok? O montante é de 4.600. Bom, pessoal, vamos lá. Ele quer saber o que? A taxa de juros, né? O I, que incidiu aí para dar tudo isso, tá? E eu também não tenho os juros, né? Os juros também não foi dado. A gente sabe que a gente pode achar isso pela seguinte fórmula, pessoal. J CIT, não é isso? Lá em cima nós vimos essa fórmula, né? Em que J é juros, C é capital, I é igual a taxa de juros, né? E o T é igual a tempo, tá? O que eu tenho daqui? Eu tenho juros? Não. Eu tenho capital? Tenho. Tenho tempo? Tenho. Não tenho I também. Então, primeiro a gente vai achar os juros, ó. Os juros, pessoal, né? A gente pode achar por essa fórmula aqui, ó. Montante é igual ao capital mais os juros. Lembra disso? Quanto que é o montante? 4.600. Quanto que é o capital? 4.000, ok? Quanto que é os juros então, pessoal? Os juros vai ser, né, de 600 reais, né? 600 reais, ok? Você passa o 4.000 para lá, ele vai tirar do 4.600 e aí vou ficar com 600 reais de juros. Bom, agora eu tenho tudo para fazer a conta, né? Então, quem que é juros aqui? 600 reais. Qual é o capital? 4.000. Qual é a taxa? É o que eu quero saber. O tempo é 6 meses. Você faz 6 vezes 4, dá 24, certo? Põe os zeros ali, vai ficar 24.000. E o I vai ser igual a 600, que divide 24.000. Então, a minha taxa será o quê? 0,025, que em outras palavras, né, pessoal, é igual ao quê? 2,5%. A 2,5% como? Ao mês, né? AM, tá? AM. Está resolvido o exercício. Ok? Tranquilo? Vamos fazer mais exemplos. Ó. Tem mais aqui 2, acho que é aqui embaixo. Ah, vamos lá. Ó, ficou muito aqui embaixo, né? Deixa eu pegar aqui, descer um pouquinho. Vamos fazer o exemplo 12. É o último exemplo que nós vamos ver hoje, hein? Uma casa no valor de 300.000 reais foi vendida nestas condições, né? Nas seguintes condições. 20% do valor foi dado de entrada e 276 mil pagos em 6 meses depois. Qual foi a taxa de juros simples mensal paga pelo comprador? Então, vamos colocar os pingos nos is, pessoal. Pensa no seguinte, ó. A entrada para esse imóvel, ela foi de 20% de 300.000 reais, ok? Então, pessoal, quanto que foi a entrada? Você faz 20%, é a mesma coisa que 20 de 100 de 300.000. Ó, corta, corta, né? Ó, 0 com 0, 0 com 0. Eu vou ter o quê? 2 vezes 3, 6, né? Vão ficar o quê? 4 zeros, sobrou 60.000 reais. Dava para você fazer de cabeça, tá, pessoal? Estou fazendo assim porque às vezes tem aluno que não entende, tá bom? Vamos lá. Então, 60.000 reais foi a minha entrada. Vamos pensar na dívida agora. Quanto que sobrou de dívida, né? A dívida é o quê, pessoal? É os 300.000 reais
menos os 60 mil que eu já paguei, tá? Então, a minha dívida ficou em 240 mil reais, ok? É isso aqui que eu vou ter que pagar, tá? O juro pago, pessoal, o juro pago, ó, vai ser o quê, então? Vai ser o 276 mil, que ficou o valor do financiamento, menos o 240 mil reais, certo? Então, eu tenho que o juro pago por esse imóvel foi de 36 mil reais em quanto? No período de 6 meses, ok? Bom, só que ele quer saber o valor mensal. Bom, se eu quero saber o valor mensal, pessoal, dos juros, então vai ser o quê, ó? 36 mil dividido por 6. Eu estou pagando aí de juros, pessoal. 6 mil reais, hein? Todo mês eu pago 6 mil reais de juros, né? Beleza, pessoal? Bacana? Olha só, nesse contrato aqui. Então, se eu quero saber o I, eu vou fazer o quê? O I é o capital, os juros. Se eu quero saber a taxa percentual, deixa eu apagar aqui. Eu sei que os juros é o capital sobre o I, certo? Como o meu juros aqui, ó, foi 6 mil, e o meu capital que eu estou trabalhando é 240 mil, porque eu dei 60 mil de entrada, de I, né? Que é a taxa de juros, tá? Então, o I será 6 mil reais dividido por 240 mil. Quando você fizer essa conta, vai dar o quê? 0,025. E de novo, né, pessoal? Ó, 2,5% ao mês, ok? Então, aqui os juros é de 2%, 2,5% ao mês. Beleza? Uma questão um pouquinho mais intuitiva, tá? Que você teria que trabalhar um pouquinho mais sua imaginação. Essa foi mais uma aula de porcentagem, não, né? Matemática financeira. Na próxima aula a gente vai ver situações aí envolvendo juros compostos, tá? No comecinho vai ficando difícil, né, pessoal? Depois, com o passar do tempo, as coisas vão entrando nos eixos, né? E você vai conseguindo aí trabalhar melhor com essas situações, problemas envolvendo aí matemática financeira. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço a todos, até mais.